Quando nos propusemos visitar as zonas controladas pela Junta Militar, sabíamos que partindo do centro de Bissau, em apenas 5 minutos chegaríamos a Bra, um dos locais controlados pela Junta Militar. Porém, devido aos condicionalismos da guerra, tivemos que efetuar um outro itinerário bem mais longo. Em vez de percorrermos 5 km, acabamos por efetuar uma viagem de cerca de 100 km, por terra e por mar, para nos permitir chegar ao outro lado de Bissau. Optamos por utilizar a estrada de Bor, que nos levaria até Pravis, local de refúgio para mais de 12.000 refugiados. Em Pravis encontramos o Domingos, que viria a ser o nosso guia até à zona de Suru, até ao porto de Suru. Necessitávamos de um guia para evitar os buracos que se escondiam debaixo da água na picada. Chovia torrencialmente e de Pravis a Suru a picada era traiçoeira. Mesmo assim encontramos várias viaturas com refugiados que tentavam a todo o custo sair de Suru para outras zonas como Biombo, Dorsi ou Bubac. Nesta viagem encontramos algumas situações algo insólitas, como este sinal de trânsito no meio da picada. O odor úmido das bolanhas entranhava-se nas nossas narinas, mas estávamos próximos a chegar ao porto de Suru. Aqui em Suru, uma autêntica feira montada junto do mar servia para abastecer os viajantes que se propunham sair da zona de Bissau. Pescadores e barqueiros tentavam ali montar o seu negócio para, a troco de alguns cefás, transportarem as pessoas para zonas tão distantes como Bubac, Biombo ou mesmo Dorsi. As canoas aguardavam os viajantes, mas para chegar até elas era necessário entrar em pleno mar e transportar os haveres às costas ou à cabeça, por forma a conseguir chegar até às canoas sem molhar esses mesmos haveres. Com certa surpresa, vimos chegar um homem às cabalitas do Oto. Era o Joaquim, que, tendo sido atropelado na zona de Bissau e já não tendo lugar no Hospital Simão Mendes, vinha agora também de serviço das canoas para ir até Dorsi, onde seria transportado para a sua tabanca. A viagem teve o seu início com cerca de 50 pessoas a bordo da canoa e com destino a Dorsi. De imediato, algumas pessoas começaram a sentir-se agoniadas, pois os balanços da canoa eram enormes. Outras canoas passavam por nós em sentido contrário. Até que de repente o motor parou. Ficámos cerca de hora e meia à deriva até que um elemento da tripulação conseguiu fazer um taco para estancar o óleo que saía do motor. Seguimos a viagem para Dorsi
mas entretanto a chuva intensa abateu-se sobre a canoa e ficámos todos molhados até aos ossos. A chegada a Dorsey não foi fácil. A canoa foi rebocada para junto de terra e aí conseguimos subir para o porto improvisado. Em seguida, tentámos arranjar uma boleia que nos foi concedida numa carrinha de caixa aberta. O mesmo aconteceu com o Domingos, que teve a sorte, no meio do infortúnio, de conseguir uma boleia e de ser deixado quase à porta de sua casa, numa tabanca entre Dorsey e Cunhamel, já que era esse o nosso novo destino. A chuva intensa continuava-se a abater sobre os nossos corpos. E nesta bolenha, a beleza das bolenhas de Cunhamel estava bem patente. Chegados a Cunhamel, tentámos obter contactos com elementos da junta, o que conseguimos ao fim de algum tempo. Passado cerca de hora e meia, fomos convidados a entrar para um carro da junta militar e fomos transportados até Ilonde. Em Ilonde observamos que um dispensário estava a trabalhar normalmente. As crianças eram consultadas, eram pesadas e entregues novamente aos pais após o controle efetuado pelas autoridades sanitárias. Prosseguimos em seguida a nossa viagem até às portas de Bissau. E já em Bra, viemos a encontrar o comandante Zamora. Que se propôs a dar-nos todo o apoio necessário para as nossas entrevistas e as nossas visitas. Chegamos então à Brigada Mecanizada, palco de violentos combates nos dias que antecederam a nossa visita. Aqui viemos a encontrar o comandante que dirigia as operações na Brigada Mecanizada, já era a linha da frente. Foi aqui que arrebentou o paiol? Não, eles não entraram no paiol. Mas quando é que, eu sei que arrebentou um paiol, foi aqui ou foi mais na quartel? Este foi quando foi quase no dia, se não me engano, foi no dia 16, dia 15. Foi o dia 15, quando nós estamos a avançar. No momento, estamos a avançar com força. E eles, com aquele medo, tiraram esporadicamente, tiraram artilharia em toda a parte e esta calhou com um armazém de paiola. E este acendeu fogo. E depois foi um rebentamento brusco aqui, até outras pessoas aqui. Mas foi aqui neste quartel? Foi aqui neste quartel. Quantos militares da junta morreram nessa altura? Nessa altura, não. Ninguém morreu. Naquele arrebentamento ninguém morreu. Não? Ninguém morreu. Ninguém. Eu digo isto porque foi um arrebentamento que se ouviu, acho que em Bissau aquilo era tremendo, não é? Era tremendo. Eu disse, outras pessoas fugiram a pé até, sabe? Por causa de barulho, não é para trás, não é para frente, ninguém sabe onde que o barulho foi. Foi um barulho que eu nunca ouvi na minha vida. Nunca. 50 anos, mas nunca vi aquele tipo de barulho. Lá estiveram bombas de aviões, estiveram aquela arma pisada, grade um pé, munições de grade um pé, morteiros, BEM 21.
estiveram lá muitos tipos de munições. E aquele arrebentamento foi tremendo realmente. E ninguém morreu nessa altura? Ninguém da junta morreu. Este armazém Paiol, no dia 15 de junho, caiu uma granada de morteiro que rebentou com este paiol. Centenas de metros em redor, a destruição é completa. No entanto, há ainda a assinalar que fragmentos de granada caíram a cerca de 40 km, como Quinhamel, ou então sobre toda a cidade de Bissau. A violência da explosão ainda estava bem patente nos restos calcinados que se encontravam por várias centenas de metros em redor. Continuamos a nossa viagem até ao serviço de material, onde novas destruições nos aguardavam. Mas, entretanto, vários grupos de combate foram à frente fazer a nossa segurança próxima, já que, na verdade, encontrávamos-nos em plena linha da frente. Aqui aguardamos que os grupos de combate se instalem e prosseguimos então a nossa viagem. Assistimos aqui à destruição, observamos a destruição de uma escola que tinha sido bombardeada dias antes pelas forças governamentais. Fomos mais à frente e fomos verificar onde se tinham instalado as tropas senegalesas quando ocuparam a zona da Brigada Mecanizada. Tinham destruído completamente alguns arsenais pertencentes à junta militar. Observamos também algumas trincheiras que tinham sido cavadas e já abandonadas pelas tropas governamentais. Alguns disparos, entretanto, foram ouvidos e sentimos que estávamos a ser alvo dos tiros de tropas governamentais que se encontravam bastante próximo daquela zona. Aproximámos-nos da saída da Brigada Mecanizada. Os tiros continuavam à nossa volta. Elementos da junta começaram a preparar aquilo que poderia vir a ser uma resposta. O comandante Bubo começou a preparar algumas RPG para, no caso de ser necessário, responder aos tiros que estávamos a ser alvo. As condutas das águas pluviais serviam de improvisadas trincheiras à linha da frente da junta militar. Grupos de combate regressavam da frente que ficava ali a escassos metros e tentavam explicar-nos aquilo que se estava a passar ali e os disparos de que tínhamos sido alvo. Encontrávamos a escassos metros das tropas governamentais que se encontravam do outro lado. E os grupos de combate faziam segurança próxima e reforçavam a linha da frente com o receio de que algo pudesse acontecer. Estes homens vivem aqui 24 horas por dia e dificilmente saíram daqui nos próximos tempos. Circula-se por este corredor de trincheiras, circula-se em todas as direções. É um autêntico labirinto na linha da frente. Com o Poilon de Brá ali próximo, não resistimos a pôr a cabeça de fora e fomos novamente alvo de alguns mimos das tropas governamentais. Aqui atrás é o famoso Poilon de Brá, frente de batalha,
símbolo da Guiné na Expo 98, mas também símbolo desta guerra absurda e dos combates que se têm desenvolvido ao longo de todos estes dias, cerca de 50 dias, aqui na Guiné-Bissau. Para a RTP, Fernando Gomes e Bernardo Magalhães. No prosseguimento da nossa visita encontramos vários carros de combate senegaleses destruídos. O espólio de guerra capturado pela junta já é bastante significativo. São normalmente armas senegalesas de fabrico francês que são capturadas. Este é o comandante Capacete de Ferro. Comanda a frente de Bra. Em seguida saímos da base aérea. Estávamos longe de imaginar que, passados alguns minutos, iríamos ser convidados a assistir à reunião entre o grupo de contacto da CPLP e elementos da junta militar. Tal como há semanas atrás, a reunião voltaria a ser em Yaoundé, onde os ministros do grupo de contacto da CPLP foram recebidos por elementos da junta militar chefiados por Ansoumana Mané. Nesse dia foram efetuadas 2 reuniões. A esperança começava a nascer em Yaoundé. Enquanto o porta-voz do grupo de contacto, José Luís Jesus, se despedia de Ansoumana Mané, Jaime Gama já não conseguia esconder algum otimismo caloroso. Há um amadurecimento da situação. 45 dias de guerra é muito, e a ideia de que uma negociação é preferível a uma guerra é sempre uma ideia positiva, e gostaria também de louvar o grande esforço do Bispo de Bissau no terreno e de outras personalidades para tentar conseguir a paz no país. Ao fim da tarde, elementos do Estado-Maior da Junta Militar deslocavam-se a bordo da fragata Corte Real. Uma nova ronda de conversações iria começar. Sentíamos agora que estávamos mesmo no último dia da guerra. Na manhã seguinte, cerca das 13 horas, era assinado um acordo de princípio entre as partes. Acordo esse que propunha, como um dos principais pontos, o cessar-fogo ao fim de 50 dias de guerra. Quanto ao futuro da Guiné-Bissau, as palavras do ministro João Cardoso são bem elucidativas. Como sabe, alguém disse, começar uma guerra é fácil, acabá-la é um problema. Estamos no processo, animais de boa vontade e vão rezando por nós.